Paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Eu fiz um vídeo lá numa outra plataforma, bem curto, sobre esse tema e me aprouve fazer agora, aqui ó, à luz da Bíblia, porque ali foi um vídeo curto, como disse, e que merece uma atenção especial esse tema, até porque envolve pessoas que eu amo, pessoas que eu prezo, pessoas que eu gosto muito. Deixa eu tirar essa bagunça aqui, vocês vão achar que sou bagunceiro, tá? Pronto, agora tá arrumado. Pois bem, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15, vai dizer assim: Disse-lhes Jesus: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha que interessante, não fala pregai o evangelho a todo filho, mas toda criatura. Muita gente não gosta disso, mas tem razão quem diz que nem todos são filhos, porque até você professar sua fé, aceitar Cristo e fazer todo o processo, você ainda é criatura, você ainda está no velho homem. Mas enfim, João lá na epístola que diz que nós adquirimos o direito de ser chamados como filho. Verso 16 vai dizer assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não está dizendo que não for batizado, quem não crer será condenado. Eu batizei muitas pessoas, graças a Deus. Me batizei há 21 anos atrás. 21 ou 20, não me lembro bem, mas é coisa assim. E confesso que quando eu me batizei, eu não tinha a menor noção do que era batismo, né? Eu não vou contar com muitos detalhes, porque provavelmente isso vai estar no meu livro, como que eu me batizei. Foi uma coisa de, não vou dizer também adolescente, porque eu já não era tão adolescente, eu tinha 20 anos, eu acho. Mas foi por empolgação, né? Uma namoradinha, filha de pastor, ficou me pressionando para me batizar, assim, entre aspas, né? Porque o pai dela, o pastor, não aceitava que ela namorasse um camarada que não era batizado, então eu fui lá e corri e me batizei. De um mês pro outro, fui lá, peguei a toalha e fui me batizar. Mas hoje, depois de alguns anos do evangelho, depois de ter pregado muito a palavra, ter feito tudo que já fiz pela misericórdia, hoje eu me sinto preparado para falar de batismo. Eu tenho uma filha que está louca para se batizar e provavelmente ela vai ver esse vídeo. Se vê bem, se não vê, o papai dela vai instruí-la da melhor forma. Sou eu. Enfim, vamos falar de batismo. O batismo é algo que apareceu, que surgiu na palavra de Deus de uma forma extraordinária. Note que desde os tempos dos patriarcas que existia a circuncisão, que era uma espécie de batismo, que é uma forma de você fazer um pacto com o teu Criador, né? É uma forma de você fazer uma aliança com Ele. Tanto que quiseram namorar uma das filhas, ou coabitar com uma das filhas de Jacó, a única, né, Diná, e eles não aceitaram a não ser que fizesse a circuncisão, né, daqueles homens. E os irmãos dela, Rubem, Levi, entre outros, aprontaram lá, e você conhece essa história, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar, primeiro, que quando você fala de batismo, é interessante você ir lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 5, quando fala de Naamã. Naamã desceu no Rio Jordão para ser purificado da lepra. O Rio Jordão tem um histórico maravilhoso de pessoas que adentraram ele, atravessaram por ele, fizeram muitas coisas para ele. Quando João Batista ele vem a nascer, né? Quando ele vem a nascer, ele vem com uma missão maravilhosa, que era preparar caminho para Cristo, preparar todo um cenário para que Jesus fosse apresentado ao mundo. E quando João Batista batizava, né, ninguém esperava que Jesus apareceria ali. Principalmente João Batista. Por quê? Porque o batismo é remissão de pecados. Era o que João pregava, que as pessoas, era necessário que elas batizassem para que seus pecados fossem purificados. E aonde que elas entravam? No Rio Jordão. Então o que tinha de pecado no Rio Jordão era assustador, de tanta gente que entrava lá e era batizado. E aparece Jesus. João Batista olha para ele: vem tu a mim? Eu deveria ser batizado por vós. Quando João Batista avista Cristo vindo ao longe, ele vai dizer, né? Eu vos batizo com água,
Mas chegará um, virá um, na qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus Cristo aparece lá na frente dele, acontece tudo isso, o Espírito Santo em forma de pomba repousa sobre Cristo, né? E Jesus Cristo, ele diz que isso era necessário para que fosse cumprido todas as coisas, ou seja, Jesus Cristo com 8 anos foi apresentado, com 30 anos foi batizado e segue a vida. Uma coisa que é para você pensar, por que Jesus Cristo não se batizou com 12 anos? Ah, porque João Batista também tinha 12 e ele não batizava. Bem, mas João Batista não começou a batizar exatamente naquele momento que Jesus Cristo apareceu. Não se sabe ao certo, mas podemos entender que ele já batizava há muito tempo, até porque o público dele era grande. E nós sabemos que ninguém conquista um público grande da noite para o dia. Então, há muito tempo antes de Jesus Cristo aparecer, João já batizava. E por que Jesus Cristo não apareceu para ser batizado antes? Porque em Eclesiastes capítulo de número 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Existe um momento certo para Jesus Cristo ser batizado. Paulo, ele vai dizer lá na carta de Éfeso que há um só batismo. Existem igrejas que você já é batizado, mas ela quer que você batize de novo. Não quero discutir religião, mas não está certo, porque o batismo ele tem que ser reconhecido. Uma vez batizado, está batizado. Uma coisa que é extremamente importante também você entender, que Jesus Cristo ele batizou pessoas, não ele, mas os seus apóstolos, depois desse feito. João Batista batizava de um lado, os apóstolos batizavam em outro. Batizavam de outro, ou seja, o batismo é importante. Mas sabe em que momento Jesus Cristo falou de batismo? No Evangelho de número 3 de João, aonde Nicodemos, um ancião, homem já experimentado de dias, homem já velho, homem de sacerdócio, Jesus Cristo vai lá e fala para ele que era necessário que ele nascesse de novo. Agora eu te pergunto, quantos milagres Jesus Cristo fez? Quantas pessoas ele curou? Quantas pessoas ele libertou? E por que ele não batizou essas pessoas? Não falou para que elas fossem batizadas? Porque a salvação não vem pelo batismo. A salvação vem pela fé. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer significa não tem fé. Aquele que não crê será condenado. Então essa chantagem, essa necessidade que se fica impondo das pessoas se batizar, precisa tomar um certo cuidado e aprender uma coisa. Que quando você pega uma criança e coloca ela para se batizar, você está adiantando os dias dela. Paulo ele dizia, fui menino, e quando era menino fazia coisas de menino, todavia agora sou homem e faço coisas de homem. Por que Paulo também disse isso? Mais uma vez, há um tempo determinado para todas as coisas. Crianças já são salvas. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Se trazeres para a Constituição Nacional Brasileira, é considerado criança e adolescente, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, até 19 anos. Ah, mas já tem jovem namorando com 11, 12. Isso é problema de cada um, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar de leis, estou aqui para falar de Cristo, estou aqui para falar de salvação. Quem quer namorar com 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, para mim não é problema meu, eu quero falar de Bíblia. Porque nós sabemos que cada vez mais a coisa foi retrocedendo. Antes um jovem começava a namorar com 17 anos, depois foi reduzindo, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Isso foi acontecendo. Se é certo ou errado, se é natural ou não é, eu não quero saber também, porque eu tive uma infância, tive uma adolescência. E cá entre nós eu não fui um bom exemplo. Mas, fato é que, quando você pega as igrejas em especial, elas colocam lá como data de corte, adolescente, criança, 12 anos. Desde quando alguém com 12 anos deixou de ser criança, deixou de ser inocente? Porque quando você batiza ela, você está tirando a salvação dela. Está tirando. Porque quando ela tem 11, 12 anos, não foi batizada, a Bíblia vai dizer, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Porque eles ainda estão na fase de inocência, na fase de criança. O que Paulo disse, quando era menino, fazia coisa de menino. Todavia, quando você batiza, o que acontece? Você se torna uma nova criatura. Então, por que o batismo é necessário? Porque quando você vem de uma vida de pecado,
você vem de uma vida de luxúria, uma vida de erros, é necessário você nascer de novo. Agora, se uma criança, um adolescente, não vem de uma vida de erros, uma vida de pecado, uma vida de falhas, por que ela precisa nascer de novo? Para você apagar uma conta suja, você precisa sujá-la. Desculpa, é errado o que eu estou falando? Não, eu estou falando com base. Que pecado que uma criança tem para ela ser batizada? Existem religiões que batizam criança assim que ela nasce, ou alguns dias depois que ela nasce, está errado. Ah, mas é para apagar o pecado original. Não, o pecado original, o pecado de Adão, você apaga aceitando Jesus. Se com tua boca confessar, está escrito na Bíblia. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos, está escrito na Bíblia. Você recusa o velho homem, o Adão, e aceita Cristo. Tá? É por isso que você precisa aceitar Jesus, confessar Jesus. Ah, mas não é ele que tem que nos aceitar, ele já nos aceitou, mas precisa que nós aceitemos ele também. Então o batismo é uma coisa muito séria. Quando Jesus Cristo entrou no Rio Jordão, por quê? Porque todo mundo que entrava no Rio Jordão era para deixar o pecado. E a palavra de João foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então entraram, colocaram o pecado. Jesus Cristo tentou tirar o pecado. Através da cruz de Cristo, através da crucificação, nossos pecados foram redimidos. E a partir daí, que você professa a sua fé, aceita ele como único e suficiente Salvador, pronto. O velho homem já não existe mais. O pecado de Adão já não está mais sobre os teus ombros. A maldição de Adão já está sobre você. Você perde então o livre-arbítrio. Porque com Adão você adquire o livre-arbítrio. Com Jesus você perde o livre-arbítrio. Mas depois eu falo sobre isso em outro vídeo. E quando você batiza, você está selando um pacto dizendo: olha, até ontem eu era isso, a partir de hoje eu não quero mais. Até ontem eu fazia isso, a partir de hoje eu não faço mais. Eis que as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. O batismo serve para isso, para colocar uma data de corte na tua vida e dizer que a partir de agora você é uma nova pessoa. Então você tirar essa inocência da criança, você está abrindo uma conta para ela que não precisava ser aberta, porque ela já tem uma vida de santidade, ela já tem uma vida que dá o direito à salvação para ela. E aí quando você batiza ela, o que você está fazendo? O que você está fazendo agora? Você está abrindo uma nova, você está tornando ela uma nova criatura. Mas por que você precisa reformar uma casa nova? Alguém compra um carro zero e leva ele para uma funilaria? Ninguém faz isso. Alguém acaba de comprar uma casa que a construtora fala: tua casa está liberada, e vai lá e reforma ela inteira? Ninguém faz isso. Então por que batizar uma criança, batizar um adolescente? Isso não existe. Isso é antibíblico. E aí, o que acontece? A partir do momento que aquela criança de 11, 12, 13 anos se batizou, a partir dali, daquela data de corte para frente, aquela inocência que ela tinha, ela não tem mais. Ela passa a ser um ser comum. Paulo ele vai dizer que aquele que não conhece a lei será julgado sem a lei, ou seja, vai ser julgado pela fé. Agora, aquele que conhece a lei será julgado pela lei. Ah, mas está falando da lei de Moisés. Não. Lei de Deus, a Bíblia é lei. A lei de Moisés é outra coisa, mas a Bíblia inteira é uma lei. Então entenda-se que tirar a inocência de uma criança, tirar essa salvação da criança, não foi para isso que a igreja foi constituída. A igreja foi constituída para salvar. E aí sabe o que acontece? Toda essa pressão é para que ela possa participar da Santa Ceia. A Santa Ceia, está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23 a seguir. Ele vai falar o quê? Que aquele que come ou bebe indignamente será culpado do sangue do Senhor. Desde quando uma criança está comendo indignamente? Se ela é salva. Aí uma pessoa é batizada, mas vive uma vida de pecado, aí não tem problema porque ela é batizada. O que salva não é o batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. E aí você priva um adolescente de 12 anos de tomar uma Santa Ceia, um adolescente puro, santo, imaculado, em muitos casos até às vezes virgem. Né? Eu falo em muitos casos porque, como infelizmente tem acontecido, muita coisa tem se tornado natural. Pessoas casando prematuramente com 18 anos, 19 anos, batizando com 11, 12 anos, gente.
Há um tempo determinado para todas as coisas. Isso é bíblico. Eu não conheço uma pessoa que se casou jovem que não se arrependeu. Eu não conheço uma pessoa que se batizou jovem que não se arrependeu. Não conheço. A Bíblia diz que Deus deixou o melhor dessa terra para nós. Nós comeremos do melhor dessa terra. Então toda essa vida dissoluta que o filho pródigo viveu, o pai autorizou. Ai, essa doeu. Essa doeu no rim, né? Religiosos. Essa doeu, né? O pai confia no filho. Ele deixou o filho ir porque ele sabia que ia voltar. Se ele não achasse que o filho ia voltar, ele não tinha deixado lá as alpacas dele separado, o anel separado, a roupa separada. Então o pai deixou. O pai autorizou. Vai, meu filho. E ainda encher de grana. Se fosse hoje em dia, o pai falaria, vai, mas você não vai levar um tostão, meu. Você quer ir? Vai, é pra tua mão, mas você não vai levar um tostão. O pai de filho pródigo não. Filho meu não anda desamparado. Filho meu não anda desguarnecido. Eu sei que ele vai aprontar. Eu sei que ele vai gastar com 1.003. Mas eu sei que ele vai se arrepender e vai voltar. Então vai, meu filho. Pode ir. Tchau. Vai com Deus. O Pai te abençoe. Aprenda a ler Bíblia. Aprenda a interpretar a Bíblia antes de ficar falando bobagem. Então, o batismo é uma coisa muito séria. Parem de ficar forçando as crianças e adolescentes a se batizarem. Parem de ficar forçando os jovens e adolescentes a se casarem. Vocês não sabem o que vocês estão provocando. Tem muita coisa que eu não posso falar aqui. Ainda, mas vai estar no meu livro. Então toma cuidado. Toma cuidado. Não tire a salvação dos adolescentes. Não tire a salvação das crianças. Porque um adolescente, até 12 anos, 13 anos, tá ali, tá salvo. Deixar a vida mesmo. Porque deles é o reino de Deus. A partir do momento que ele batizou, no outro dia ele pecou, acabou. Acabou. Batizou hoje. No outro dia pecou. Acabou. Se ele descer à sepultura, pode ser que seja condenado. Por quê? Porque foi tirada a inocência dele. Então eu quero dar um recado para você, pastor, para você, líder religioso. Tem tanta coisa que precisa ser priorizada nas igrejas. Por isso que as igrejas estão ficando vazias. Por isso que os filhos de pastores não querem mais ir para a igreja. Filhos de evangélicos não querem mais ir para a igreja. Porque estão aprendendo errado. E aí fazem como filho pródigo. Chega uma idade e fala, opa, peraí. Eu acho que eu podia viver um negocinho diferente desse. E aí é onde começa a viver. E é por isso que tem um monte de igreja inclusiva. E tá abrindo igrejas, e daqui a pouco não vai ter mais igreja. Porque vão entender que tudo isso que é pregado só tem fins lucrativos, infelizmente. Pregue salvação, pregue santidade, pregue que Jesus Cristo é o amor, pregue que Jesus Cristo nos aguarda, nos espera e quer voltar para buscar a sua igreja. Pregue que Jesus Cristo, ele tem paciência. Ele faz igual o pai do filho pródigo fez. Ele nos deixa viver. Ele nos deixa. Sabe o que Jesus Cristo falou? Olha aí, o pai do filho pródigo fez tudo isso. Sabe o que Jesus Cristo falou disso? Não nesse mesmo texto, lógico, mas é só para você entender. Vós, sendo pais maus, sabei dar bons frutos aos vossos filhos, o que dirá o vosso pai que está no céu? Então instrui o menino no caminho que se deve andar, até envelhecer, para que não seja parte dele. Fique com essa palavra. Fique com essa mensagem. E que Jesus Cristo abençoe cada um de nós.